pessoal, hoje nosso vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vim trazer aqui para vocês a nossa maquininha de cortar fitas. Eu tenho uma seguidora que pediu para falar um pouquinho sobre essa maquininha e eu trouxe um vídeo especificamente para falar sobre isso. Bom, essa maquininha aqui, ela é muito útil, eu gosto muito de trabalhar com ela, tem uma ótima durabilidade e vai ajudar muito no trabalho de vocês. Quando eu comecei a trabalhar, o que eu fazia? Eu pegava a minha fita, cortava no tamanho que eu precisava com a tesoura e selava com o isqueiro, tá? E fazia o meu trabalho. E aí eu fui fazendo isso e fui percebendo que eu gastava muito isqueiro. Então eu comprava vários isqueiros assim para poder conseguir fazer o trabalho, né? Outra coisa, a chama. Você tem que trabalhar nessa chama azul. Então tá ventando, tem hora que essa chama vai para um lado, vai para o outro. Às vezes sela mais de um lado, menos do outro. E aí eu fui percebendo também que o custo de comprar isqueiro toda hora ficava caro, né? Tentei colocar na vela, mas também tem o problema de ventar. Então não é difícil. Quando a gente está começando, que a gente ainda está aprendendo, legal usar a tesoura como isqueiro. Porém, se você vai realmente trabalhar com isso, o ideal é você ter a maquininha. Por quê? Você vai ligar ela, tá? E aí você vai pegar a sua fita aqui onde você quer cortar e vai simplesmente fazer isso, ó. Ela já cortou e já selou, sua fita não vai desfiar, tá? Você corta e já tá prontinha para você usar. Essa maquininha, ela é bivolt, então aqui, ó, aqui na minha casa é 220, portanto aqui tá no 220. Se a sua casa, a luz for 110, você só mexe na alavanca aqui, tá? Você mexe aqui na alavanca e vai mudar para o 110. Cuidado, mantenha ela sempre, tá? Na voltagem que é a da sua casa, igual que a minha é 220, então mantenho sempre no 220. Para ligar e desligar, é só fazer isso aqui, ó, ligar e desligar, tá bom? Ela não é grande, ela é 10 por 10, ó, aqui, ó, do tamanho da minha mão aqui, ó, 10 por 10, tem uma altura de 6 centímetros. Esse fio aqui, ó, vem nela e vem mais uma recarga de fio. Terminou, usei as duas, o que que eu faço? Eu utilizo resistência de chuveiro, eu vou lá, compro a resistência de chuveiro, estico aquele fio e uso aqui na minha maquininha. Como que troca? Venho aqui com uma chave de fenda, é só abrir aqui, ó. Eu uso, inclusive, para abrir essa chave de fenda da minha máquina de costura. Então, eu vou vir aqui, ó, é só torcer aqui. Venho aqui, ó, o fio tá aqui, ó, só enrolado aqui, ó. É só você enrolar o fio aqui, joga ele para cá, enrola daqui. Enrola ele no parafuso, pego a chave de fenda e faço o quê? Vou rodando aqui, tá? Ah, eu não tenho chave de fenda, até com faca você consegue fazer esse trabalho. E tá pronto para usar. Resistência de chuveiro você encontra em qualquer lojinha, né? O que que essa maquininha corta? Ela consegue cortar fita de gorgurão, que é essa primeira que eu passei aqui, cortei para vocês, ó. Fita de cetim. Ela consegue cortar organza, e sei lá, ó, feltro, tecido de linho. Tudo essa maquininha aqui, ó, ela corta e sela. Olha que maravilha, ó. Todos esses materiais ela consegue cortar. Ah, ela corta lonita, por exemplo? Até corta, só que a lonita não fica bonita nela. Eu não gosto do resultado do corte de lonita nessa maquininha, tá? Eu prefiro cortar na tesoura, acho que fica bem mais bonito. Como que eu faço? Eu corto as fitas, ok. Eu preciso também da fita, eu vou lá, meço e corto. Mas vocês já devem ter me visto aí cortando, por exemplo, utilizando moldes, né? Quando eu comprei essa maquininha, eu comprei alguns moldes, que foi os moldes de borboleta e molde de flor, dessa flor aqui, ó. E aí, comprei para testar, eu tava começando, né? E aí eu percebi que eu poderia fazer os meus próprios moldes. Então, os únicos moldes que eu comprei, tá? Ele é feito de metal, é um metal grosso, tá? Eu comprei só esses 2 kits. Porque mais tarde, todos os outros moldes que eu fiz, era usando o quê? Latinha de cerveja, de refrigerante, de latinha de energético, tá? Então, todos os moldes que eu usei a partir desses 2 que eu ganhei foram feitos assim. Então, você vai comprar assim, opcional para você, mas você pode fazer os seus próprios moldes, tá? Para usar esses moldes, você pode usar ele com cola ou sem cola. Quando a gente não tem prática, o ideal é usar sem a cola. Usa ele apenas com passa a cola. Que cola que eu uso? É cola permanente da Acrylex. A minha tá bem... Por quê? Comprei essa cola em 2020. São 5 anos que eu tenho ela. E ela tá ainda, ó, pela metade. Não sei se dá para vocês verem, mas tá pela metade. Você passa ali em cima do molde, cola em cima da peça, igual aqui, ó. Tem colinha aqui, eu colo em cima da peça, ou do tecido, ou da fita. Ó, fica aqui o molde. É bom porque daí o molde não sai do lugar. Em termos de prática, ela vai ajudar porque o molde vai passar. Então, não tem problema nenhum aqui já tem, porque eu praticamente já nem usava mais. Você faz corte. Você vem aqui, por exemplo, aqui, ó, no linho. Você vem aqui e vai passando aqui devagarinho, ó, em volta do seu molde. Você tá vendo que eu tô usando aqui
um molde que é aqui, não estava bem quente. Um molde de que eu mesma fiz, ó, de um rostinho de coelho, que eu mesma fiz. Então você vai passando aqui devagarinho, vai contornando, você vai conseguindo tirar todo o tecido que você não quer, né? De forma precisa, em volta do metal, tá? Que você recortou. Fiz isso, ó. Agora para eu soltar daqui, simplesmente empurrar aqui, ó, o tecido e puxando aqui com cuidado, ó. Eu tenho já cortado o coelhinho aqui, ó. Bem fácil, bem simples de fazer. E já tá tudo seladinho, pronto para receber bordado esse linho aqui. Ela é perigosa, você não pode encostar o dedo. Se eu já queimei, já. Vou desligar aqui porque tá dando foco. Se eu já queimei, já queimei várias vezes o dedo quando eu tava começando. Hoje em dia eu já não queimo mais, mas a gente corre um risco. Eu gosto muito de usar ela para fazer, ó, eu faço molde de como se fosse a fita, ó, para eu fazer acabamento nas pontas das minhas fitas, dos meus laços, né? Fica bem bonito. Então, por exemplo, aqui, sim, vai ficar melhor para vocês verem. Olha essa ponta aqui, ó. Para cortar isso aqui no tesouro seria muito complicado, mas usando a maquininha fica bem mais fácil, ó. Venho aqui, ó. Eu nem passei cola, ó. Só estico a fita e vou fazer o corte aqui, ó. Pronto. Já fiz o corte aqui da pontinha diferente do meu laço, tá vendo, ó? Sem esse molde aqui, sem a maquininha, cortar isso aqui na tesoura seria complicado, né? Daria para cortar? Daria, mas é muito mais fácil na maquininha. Você pode também utilizar nessas maquininhas pinças, tá? Eu quase não uso. Eu uso essa aqui, mas assim, na maioria das vezes eu nem uso pinça. Você pode também, além de fazer esse trabalho de colar, cortar a beirada, fazer o corte fino, você também pode fazer o quê? Emendar fitas, tá? Eu posso emendar elas com pinça ou simplesmente aqui, ó, fazendo isso aqui, ó, tá uma grudadinha na outra, tá vendo? Então você consegue, quero usar 2 fitas, quero que as fitas fiquem coladinhas. Só fazer esse corte aqui que ela vai selar, né? Vai cortar e vai selar as 2 juntinhas. É muito boa, é muito prática, não sei viver sem uma maquininha aqui no nosso ateliê. Se o seu objetivo é só fazer um lacinho de vez em quando, para sua filha, para sua sobrinha, pode usar o isqueiro, a tesoura, dá super certo. Mas se você quiser trabalhar realmente fazendo laço, vendendo para os seus clientes, você vai precisar realmente da maquininha. Eu vou deixar aí para você um link para você poder comprar, né, buscar ela. Aí eu comprei a minha no Mercado Livre e o custo-benefício é muito bom. Essa já tem 5 anos, né? E ela me ajuda muito, tá aqui junto comigo o tempo todo, é minha companheira fiel. Além disso, os moldes, que às vezes é um pouco mais caro, mas você não precisa comprar molde, você pode fazer, né? É muito simples, a gente tem até, inclusive, vídeo aqui no canal que ensina como fazer molde. Você pega uma latinha, abre a latinha, faz um desenho no papel, coloca em cima da latinha, passa uma fita aqui, recorta com a tesoura, ó. Super fácil recortar isso aqui com a tesoura. E aí, pronto, seu molde vai estar prontinho, é só você usar na maquininha. Então, é tudo muito simples. Espero ter ajudado. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Se tiver qualquer dúvida que eu não tenha tirado, deixe lá no comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder. E agora, não esqueça de ajudar deixando seu like. Seu comentário é muito importante para nós. E eu encontro vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!